A estação ferroviária de Kryvyi Rog foi inaugurada em 1912. Durante décadas, não passava de mais um ponto de parada em uma região industrial do leste europeu. Trens de carga, trens noturnos e trabalhadores silenciosos faziam parte da rotina diária. Nada que chamasse atenção. Até que um arquivo começou a circular entre antigos funcionários. Um arquivo que, oficialmente, nunca existiu. Eles o chamavam apenas de Arquivo Vermelho. Não pela cor das pastas, mas pelo que acontecia com quem o abria. Essa história não é para os fracos de coração. É um mergulho em um dos mistérios mais perturbadores da era soviética. Um caso que as autoridades tentaram apagar, mas que as paredes da estação de Kryvyi Rog nunca esqueceram, segundo registros que foram misteriosamente apagados dos arquivos governamentais. Entre os anos de 1978 e 1984, 7 funcionários da estação desapareceram sem deixar rastros. Todos eles tinham algo em comum. Trabalhavam no setor de controle de tráfego noturno. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum vestígio, nenhuma explicação lógica. O que conecta todos esses casos é o fato de que cada um deles havia acessado o mesmo conjunto de documentos, guardados em uma sala lacrada no subsolo da estação. Uma sala que, segundo os registros oficiais, nunca esteve lá. O primeiro relato conhecido que quebrou o silêncio veio de Anatoly Mikhailov, um experiente operador de sinais noturnos. Em uma noite fria de 12 de novembro de 1979, ele foi encontrado em estado de choque dentro da cabine de controle número 3. Seus colegas o descreveram como um homem paralisado pelo terror, com os olhos fixos em um ponto invisível no horizonte. Ele repetia apenas uma frase, de forma incessante: "O trem chegou antes de existir." Depois disso, Anatoly nunca mais falou. Ele foi diagnosticado com um colapso nervoso e afastado permanentemente de suas funções. Mas antes de ser levado, deixou algo para trás. Escondido atrás de um painel de controle, seus colegas encontraram um pequeno caderno de anotações. Nele, Anatoly descrevia uma sequência de eventos completamente impossíveis. Ele registrava trens que apareciam em horários que não constavam em nenhum cronograma oficial, chegadas de composições que nunca haviam partido de lugar algum, e partidas que levavam passageiros que não apareciam em nenhuma filmagem de segurança. Mas o que mais perturbava nas anotações de Anatoly era a menção constante ao Arquivo Vermelho. Em suas últimas páginas, ele escreve que os documentos guardados naquela sala secreta não descreviam trens, mas sim eventos futuros, mortes, incêndios, desastres e, o mais assustador, desaparecimentos, todos datados antes de acontecerem. O arquivo parecia prever tragédias com uma precisão assustadora, com detalhes que nenhum relatório comum teria. Um dos registros que Anatoly transcreveu citava um trem fantasma, composto por vagões antigos e sem qualquer tipo de identificação. Esse trem cruzava a estação apenas uma vez por mês, sempre entre 1 e 2 da manhã. O mais estranho era a recomendação que acompanhava a anotação. Escrita em letras grandes e trêmulas no documento original, nunca observe o trem por mais de 3 segundos. Era uma ordem, não um conselho. Uma regra que aparentemente protegia os funcionários de algo que eles não deveriam ver. Em março de 1981, um jovem supervisor chamado Pavel, conhecido por seu ceticismo e excesso de confiança, ignorou a instrução. Ele zombava das histórias dos colegas mais velhos e dizia que tudo não passava de superstição de operários cansados. Pavel foi a última pessoa a ser vista entrando na sala do Arquivo Vermelho. Segundo o depoimento do segurança noturno, que tremeu ao contar a história exatamente naquela hora,
as luzes da estação começaram a piscar de forma descontrolada. O sistema de som, geralmente silencioso, emitiu uma sequência de apitos antigos, como os de locomotivas a vapor, e, em um instante, todos os relógios da estação pararam, marcando exatamente 1h17 da manhã, quando a energia se estabilizou e os relógios voltaram a funcionar. Pavel não estava mais lá. Ele simplesmente desapareceu. 3 dias depois, algo ainda mais bizarro aconteceu. O crachá de identificação de Pavel apareceu sobre os trilhos da linha 4. O plástico estava intacto, mas o metal do clipe exibia marcas de ferrugem recente, como se tivesse sido exposto a décadas de umidade em um único instante, como se tivesse estado a bordo de um trem inexistente. Após o desaparecimento de Pavel, o governo agiu rápido. A sala no subsolo foi selada com concreto e o setor subterrâneo foi oficialmente declarado desativado por riscos estruturais. Qualquer menção ao Arquivo Vermelho foi classificada como segredo de Estado. A história, no entanto, não terminou ali. Muitos anos depois, em 2009, durante uma grande reforma estrutural na estação, operários faziam uma perfuração de rotina quando romperam uma parede falsa no subsolo, uma parede que não estava em nenhuma planta. Atrás dela, a sala lacrada ainda estava intacta, coberta por uma espessa camada de poeira. Mesas, arquivos, relógios parados no tempo e as pastas, todas vermelhas, esperando silenciosamente no escuro. Um dos engenheiros responsáveis pela obra, movido pela curiosidade, relatou que ao tocar em uma das pastas, ouviu um som distante e inconfundível, de rodas de trem se aproximando, um som que parecia vir das próprias paredes. Mesmo sem nenhum trilho ativo naquele local há mais de 30 anos. Assustados, os operários recuaram. A reforma foi interrompida imediatamente, sob ordens superiores, e a parede foi selada novamente. A estação voltou a operar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas os moradores que vivem perto da estação contam uma história diferente. Eles afirmam que, ainda hoje, em certas noites, quando o silêncio toma conta da cidade, é possível ouvir um trem passando entre 1 e 2 da manhã. Um trem que não consta em nenhum registro oficial. E, às vezes, as luzes das casas piscam e os relógios digitais atrasam inexplicavelmente por exatamente 17 minutos. O mesmo número de minutos depois da 1 da manhã em que os relógios pararam na noite em que Pavel desapareceu. O mesmo número registrado no caderno de Anatoly. O Arquivo Vermelho nunca foi levado, nunca foi destruído e, oficialmente, nunca existiu. Mas algo ali, no coração daquela velha estação, ainda está em movimento. E talvez, apenas talvez, ainda esteja esperando para registrar o próximo nome. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!